Mateus, no capítulo 12, no verso 35, fala assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau, do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disser, hão de dar conta no dia de juízo. Porque por duas palavras serás justificado, e por duas palavras serás condenado. E eu queria colocar um ponto importante, que nós, hoje é um ponto especial em relação a batismo, né? Então vamos entrar um pouquinho sobre umas questões de perdão, e depois abrimos algumas coisas que já falamos, mas vamos entrar por esse caminho. Lucas, no capítulo 11, 4, ele fala assim: perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. Essa é uma expressão que foi Jesus que expressou para ensinar os discípulos a orar. Ele estava ensinando como dever fazer isso. E ele usa uma expressão, né? E não deixei cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, você vai dizer para mim assim: mas Deus não sabe tudo, Deus sabe como vai acontecer, quem vai ser, quem não vai ser. Por que eu tenho que pedir? É uma boa pergunta, né? Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que, mas por que eu tenho que pedir? Para Deus, ele já sabe todas as coisas, mas para nós é a manifestação do que você está recebendo a verdade, você reconhece aquilo e você toma aquilo e quer pedir as coisas que você precisa. Então, é um reconhecimento que o nosso Deus é verdadeiro, poderoso para transformar aquilo para você. Ele sabe o que você precisa, sabe muito mais até do que você mesmo. Então, isso é importante. Agora, a fórmula da palavra perdão é uma palavra interessante, né? Eu perdoo sobre uma questão que alguém fez alguma situação. Ela tem uma eficiência, mas se você ver qual é a eficiência, eu liberei perdão. Ela está mais beneficente a você do que aquela pessoa que fez o mal para você. Só que não foi revestido de um poder do céu aquela pessoa que fez o mal a você. Só foi liberada aquela pessoa. Agora tem uma coisa importante quando a gente fala sobre justificação. É outra coisa. Ela tem o poder de gerar perdão em teu coração e transformar-se em uma nova criatura, mudar seus pensamentos. E outra coisa, ela te dá poder. Você tem o mesmo poder quando Cristo recebeu aquilo. Então, eu quero mostrar que perdão vai até um nível. E justificação gera poder de conhecimento, poder de transformação, poder de mudança, poder disso. Por isso que o primeiro passo que um jovem passa, um irmão em Cristo vai tomar, é o batismo, que vai ser justificado. Essa é uma coisa importante você saber. Mas, na jornada da fé, quando você faz isso, Deus está trabalhando com você. Agora, quando você está na estrutura, você tem que liberar perdão, depois de conhecer isso. Agora, o perdão que você dá, não dá poder para aquela pessoa. Ela vai ter que passar o mesmo processo de você para ela poder receber esse poder de justificação que dá-te poder para prosseguir a jornada, expulsar demônio, transformar muitas outras coisas. Só para dar referência, porque você pensa que perdão transforma muitas coisas. E uma coisa importante, Deus gosta da questão da consciência. Quando você toma em sua consciência as coisas certas. Deus não precisa ver você já fazendo aquilo, mas quando você decide pela consciência as coisas certas, Deus está ali para ajudar você a cumprir aquilo. Isso é uma coisa que Deus gosta.
Ele sonda os corações e gosta de ver isso nos filhos de Deus. Então observe o que ele vai dizer aqui. Observe como o Senhor Jesus estabeleceu o padrão da oração. Não apenas para pedir pelas necessidades físicas, mas também pelas bênçãos espirituais do perdão. Por que ele está falando isso? Porque o perdão para nós é como fosse uma restauração de uma situação que você está em luta. Irmão, é como você vai aprender o que é graça. Sem perdoar, você nunca vai entender o que é graça. E perdão é uma forma de tu mostrar a tua gratidão. A quem? A Deus. Escute bem. Perdoa-nos primeiro os nossos pecados. Deus vai lá e perdoa os teus pecados. E agora? O que a Escritura diz? Ele depois ajuda-nos a perdoar aqueles que nos devem. Nossa jornada, sempre vamos passar por essas situações. Você diz assim, eu não tenho ninguém, não tenho nada, não tenho problema com ninguém. Graças a Deus. Mas se de repente alguma coisa acontece, você tem que aprender a liberar perdão. Isso vai desde uma coisa simples de família até em uma situação lá fora. Por quê? Por que as pessoas se discutem? Por que as pessoas brigam? Por falta de liberar perdão. Quando você libera perdão, gera uma coisa que a palavra diz: paz, conforto, consolação. E isso pertence aos filhos. Você está sendo exercitado para receber essa condição no seu coração. Você já percebeu que muitas vezes a gente, por pequena coisa, fala algumas coisas? Você percebeu essa escritura que eu li? Eu vou abrir aqui de novo, talvez eu li muito rápido, e você não notou uma coisinha secreta que tem nessa escritura. Agora, observe o que Jesus está mostrando dentro dessa escritura que está em segredo para você abrir os olhos. Olha isso aqui. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você já pensou nisso? De repente você está aqui, de repente você fala uma palavra que naquele dia você falou um detalhezinho de uma pessoa, uma coisinha que você até nem dá muito valor naquele momento. Mas naquele dia, no juízo, essa palavra ociosa que estava aqui, ela vai se deparar com você. Por isso, o quanto nós temos cuidado no que falamos. Parece que Ele não deixou essas coisas de fora. Sabe por que Jesus não deixou essas coisas de fora? Porque se você perceber o versículo que eu li, foi o 35, né? Agora olha no 33, o que está dizendo. Ele está falando assim: ó, fazei a árvore boa, e os seus frutos são bons. Uma árvore boa vai produzir sempre bons frutos. Ou fazei a árvore má, e os seus frutos são maus. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Você entendeu aqui? Você é o seu cartão postal para as outras pessoas. Você é a imagem para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Então, eu vendo você falar, como você fala, como você expressa, como você diz, eu consigo identificar se é uma árvore boa ou é uma árvore má. Você entendeu? Por isso que Jesus está falando assim, ó,
Toda aquela palavra ociosa. Já não aconteceu com você? Não falar uma palavrinha ociosa aí? Se eu falar para ti que eu nunca falei uma palavra ociosa, eu também estou pecando. Porque eu já falei palavras ociosas. E depois eu me arrependi daquilo. Por quê? É o momento, é a hora. E isso é o cuidado que nós devemos ter. Você é uma árvore boa, produza bons frutos, manifeste a Cristo em todos os momentos. E Ele manifestou isso. Mesmo na hora das situações difíceis, você tem esse poder de dizer: perdoa, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você entendeu o que Jesus falou ali na cruz? Isso é para nós também. Pode ser com um irmão, pode ser para uma irmã, pode ser para um primo, para uma prima, pode ser para a mãe, pode ser para o pai. Você percebeu? Talvez você, naquele momento, usou uma palavra ociosa. E daí você diz assim: Marante, daí eu falei essa palavra ociosa, como eu vou fazer isso? Aí que está. Como é que você libera isso? Mas irmão, sai do coração ou sai da mente? Entra na mente, vai no coração e sai. Entendeu? A mente é o campo de batalha. Sempre lembre isso, igreja. É como a pergunta dele. Foi excelente. Sempre como temos batalha, aonde que é que o meu Bruno fala? Na mente. A mente é que tudo. Vencendo na mente, ela vai falar: onde? Desce ao coração. Do coração produz uma situação, produz uma obra. Então, quando está aqui, devemos o quê? Rejeitá-la com o poder da palavra. Então a gente tem que saber quando esse pensamento chega aqui. Agora, quando desceu aqui, entrou ociosidade, vai. Se você conseguir derrubar aqui, não vai ao coração. Toda palavra que entra aqui e desce ao coração, ela produz alguma coisa. Você entendeu? Quando está no campo de batalha, você está lutando contra aquilo. Não vai produzir ainda. Mas quando ela desce ao coração, ela produz alguma coisa na sua vida. E o que a palavra diz quando produz alguma coisa? O que é? Frutos da ação que foi produzida. Você entendeu? Daí eu posso conhecer aquela árvore pelo fruto que saiu do seu coração. Porque foi fecundado aqui, desceu ao coração, e agora eu consigo entender o que aquela pessoa está dizendo. Muitas vezes você não entende a pessoa pelo falar, entende pelo que ela executa. Você entendeu isso? O pessoal mais antigo sabe, né? Em vez da pessoa estar falando um monte de coisas assim, que você, meu Deus, mas não é aquilo que ela está falando, ela está falando outras coisas. Ela está precisando de, talvez, um abraço, que acaba com tudo aquilo. Sabia? Já tentar fazer isso? Eu vejo que tem uma briga ali, um pouquinho assim, um casal. Já tentaram? Está melhorando. Mas seja sincero, né? Não vai abraçar sem sentimento, que não vai levar uma palmada. Né? Você entende o que eu quero dizer? Né? Isso é segredo que tem dentro da Escritura. Irmão, quando você tem sentimento e envolve amor, quando você faz isso, gera uma atmosfera. E quando gera uma atmosfera, tem que ter mudança. Isso é fruto. Você entendeu? Isso é fruto do poder do Espírito Santo. Agora você tem que saber usar para ser abençoado. Por isso que dentro da Escritura de Mateus, lá, firmado no capítulo 6, no verso 14, diz assim: perdoa os homens, porque senão o teu Pai não vai te perdoar. Perdoa qualquer pessoa, senão o teu Pai não vai perdoar. Ele está dando uma referência muito clara a você, indiferente do que seja. Então ele vai levar um pouquinho, vamos levar um pouquinho para frente isso agora. Ele vai dizer assim: observe como Jesus estabeleceu o perdão de oração, né? Não apenas pedir pelas necessidades físicas, mas também pedir pela a espiritual do perdão. Perdoa-nos primeiro os nossos pecados e depois ajuda-nos a perdoar aos que devem. Perdoa-nos como você nos perdoa. Agora é aqui que
que perdemos o barco em tantas frequências. Pedimos perdão pelos nossos pecados, mas somos tão fracos quando se trata de pedir perdão, que perdoe aqueles que nos ferir de alguma forma. Às vezes eu acho que nós tornamos tão endurecidos com a situação dos outros e não percebemos que Jesus estabeleceu um padrão aqui para que nos aproximamos de Deus com a oportunidade de sermos intercessores pelos outros. Não. Isso aqui, se a gente conseguisse cortar tão fino para você entender, cortar tão fino, que isso é uma coisa muito importante a igreja entender. Da maneira que isso é conduzido. Coisas pequeninas, que se você não trabalhar naquele momento, elas vão se tornar coisas grandes que vão ser difíceis para depois tirar. Precisa ser rompido naquele momento, porque é pequeno. Vamos dar um exemplo simples, realmente, né? Você vai ali, no teu terreno, nasce um matinho pequenininho. Você chega ali, com a mãozinha assim, ó. Não tira? Só puxa assim, sai com raiz e tudo. Você chega, ó, joga fora. Agora deixa aquele pezinho crescer. Daqui a pouquinho está desse tamanho. Daqui a pouquinho está desse tamanho. Daqui a pouquinho está amargo. Você vai pegar com a mão. Isso é a mesma situação. Você vai deixando, a pé vai crescendo. Você vai deixar, vai crescendo. Daqui a pouquinho ele está tão grande que você vai ter que usar outras situações para tirar aquele pé. Isso é essa questão. O cristão, ele não deixa para trás essas coisas, ele logo acerta, ele logo libera perdão, ele logo reserva, porque ele sabe que aquilo ali é pequeno, ele se humilha. O cristão, ele aprende a se humilhar. Lá fora não faz isso, vocês nunca vão fazer isso, eu nunca vou dizer isso para você. Olha aqui. Ele diz muito claro nesse: pedimos perdão pelos nossos pecados, mas somos tão fracos quando se trata de pedir ao Senhor que perdoe aqueles que feriram de alguma forma. Às vezes eu acho que nós tornamos tão endurecidos com a situação dos outros e não percebemos que Jesus estabeleceu um padrão aqui para nos aproximar de Deus. Primeiro padrão que Deus criou para nós somos intercessores. Segundo, mediadores. Intercedemos e mediamos aquela causa. Como é que se media uma causa? Acho que desperdiçamos a oportunidade agora. A oração é designada por Deus para a nossa bênção espiritual. Então, se você faz esse trabalho de mediar, de interceder por uma situação, houve um problema. Você já viu isso? Isso acontece mais em família. Os maiores problemas estão dentro da Escritura. Se você quer ler, está dentro da Escritura. As maiores batalhas, os maiores problemas da onde? Na família. Sabia disso? É na família. Ou você acha que ela fala? Não. Porque na família tem sentimento, irmão. Na família tem a proximidade. Tem um monte de situação. É isso, por isso que acontece na família. Agora, você saber conduzir isso é o que a igreja está aqui para aprender a saber conduzir isso. Porque se ela não sabe conduzir, ela guarda uma amargura. E uma amargura gera uma atmosfera dentro do lar. E gerando uma atmosfera dentro do lar, você acha que aquele lar é abençoado? Como é que o Espírito Santo pode entrar num lar que está gerando uma atmosfera que não é boa? Você já pensou nisso? Que o pai está brigado com o filho está brigado com o pai, a mãe está brigada com o pai, isso, o que gera ali? Então, nós somos mediadores, intercessores para libertar isso, para gerar essa casa de novo, virar um lar de bênção. Você pensa que isso é uma coisa espiritual? É uma coisa espiritual.
Ele fala assim, ó, a oração é designada para Deus para a nossa bênção espiritual, como meio para o nosso crescimento na graça. Se você não ora, você não cresce na graça. Se você não intercede, você não cresce na graça. Se você não medeia as coisas que estão acontecendo, você não cresce na graça. Ao procurar aprender o desígnio da oração, isso deve sempre nos ocupar antes de considerarmos a oração como um meio de obter suprimento em nossa necessidade. A oração é projetada por Deus para nos engrandecer. É isso? Você, quando entra no quarto para orar, você se engrandece. Oh Deus, eu sou um bom cristão, tão tremendo. Se o Senhor me perder, olha, você vai perder um bom cristão, hein? Olha, se você perder, é isso que é feito assim? Você faz isso, essa oração aí? Estou tudo certinho. Oh Senhor, eu sou sempre certinho. Sabe? É isso? Não. A oração foi feita para nos humilhar. Como? Deve você dizer, mas como humilhar, ignorante? O que você acha de um rei chegasse na tua casa? Vamos considerar assim um rei da Inglaterra. Chegasse na tua casa, batesse na tua porta, entrasse ali e falasse assim, eu vim lavar os teus pés. Mas como? Você é um rei, tudo isso aí? Não, mas eu vim lavar os teus pés. Agora o rei da glória fez isso. Nós éramos mendigos, cheios de pecado. Os nossos representantes estavam ali, eram cheios de pecado, indignamente, e Jesus falou assim, eu vim lavar os teus pés. Você começa a entender, está na conexão. E muitas vezes nós, como os homens, ficamos, não merece aquele, não merece aquela, aquele lá não merece. O teu papel não é interceder, não é mediar. Então aí está, faça o papel. E Deus vai te abençoar. Então, isso é o que Jesus veio fazer. Ele tomou aquilo ali, porque o Pai disse: faça isso. Muitas vezes o lava-pés parece só um ritual. Não é um ritual. É do se humilhar. Está fundado na humilhação. Porque lá o homem que lavava os pés era a pessoa mais simples de todos os empregados da casa, era o mais simples, aquele homem que não tinha valor nenhum. E Jesus estava provando para nós, não é isso, ele está provando para nós que aquele homem, mesmo de fazer aquele trabalho, está ali, está fazendo esse trabalho, mas agora o maior da casa é aquele que serve. Muitas vezes não queremos fazer isso, né? Mas vamos à frente. Então, é para nos humilhar. Daí veja Tiago 5, que fala assim, ó, a oração da fé salva o enfermo. Você crê? Você crê, igreja? A oração da fé não faz isso? Cura o enfermo. Amém. A oração de um justo faz movimentar e curar o enfermo. Agora, não só curar, e o Senhor levanta, e se houver cometido um pecado, eles serão perdoados. Você notou? Cometido um pecado será perdoado. Por quê? Há uma intercessão e você perdoou. Amém. Aquela pessoa fez algum pecado contra você, você perdoou. Através do quê? Da oração da fé. E ele vai abrir aqui. Serão perdoados. Você viu? Você perdoa, serão perdoados. Confessai suas faltas uns aos outros. E ore uns pelos outros, irmão. Oramos um pelo outro. Ora para aquele irmão, ora para aquele irmão, ora para aquele, ora para o nosso irmão aqui, ora ali. Você ora. Lembre disso. Para que sejais curados. Se eu me lembro daquela irmã, eu oro por aquela. Se eu me lembro daquele irmão, eu oro por aquele. Se eu me lembro daquela pessoa, eu oro por aquele. O que vai acontecer comigo? Quando eu tiver uma situação também passando por prova, aquelas pessoas também vão lembrar de mim e vão orar por mim. Isso é uma corrente.
E ele vai dizer assim: a oração fervorosa, eficaz de um homem justo pode muito os seus efeitos. De novo, a oração chama o nosso amor à ação. A nossa oração fervorosa chama o amor para a ação. E o amor em ação, você sabe o que é? Fruto. De novo. Fruto. De novo. Então você começa a entender que como é que está a sua oração? Como é que está a sua intercessão? Tem vezes que intercedendo pelos nossos filhos, tem vezes que intercedendo pelas nossas esposas, tem vezes que intercedendo pelo nosso marido, tem vezes que intercedendo pelos nossos primos, tem vezes que intercedendo pelos irmãos da igreja. Interceder é pedir. E um outro assunto que a gente falou em relação a muito sobre a igreja, falamos sobre um assunto que também faz parte disso. Também está nesse conjunto que a gente estava trabalhando sobre isso. Que eu perguntei para você, a ira é um sentimento? É? Certo. Mas esse sentimento vem da carne. Você entende? Esse sentimento aqui, dessa carne, ela se ira. Ela vem da carne. Amor é um sentimento da carne? É do Espírito. Isso, o amor é um sentimento do Espírito. Por isso que você, quando estuda Gálatas, você tem que saber separar quais são os sentimentos envolvidos que estão ali. O sentimento, já notou que o sentimento do Espírito, que é bondade, longanimidade, mansidão, temperança, amor, paz, tudo vem do Espírito. Agora, ira, discussão, briga, isso vem da onde? Da carne. Então, são sentimentos que estão, um que é da carne e o outro que é do Espírito. O sentimento do Espírito, quando você deixa entrar no teu Espírito, vem do céu, vem de Deus. Os sentimentos da carne são desejos pessoais teus, desejos teus. O que a carne gosta? Comer, glutonaria, não é isso? Beber, se embriagar. Você percebeu onde a carne está trabalhando? Não estou dizendo que você não deve comer, você pode comer. Não fique triste aí no canto, não. Você pode comer, você pode beber, isso é tudo um problema. O que vai é quando eleva a níveis muito maiores, né? Mas isso eu estou mostrando para você porque eu estou falando, sempre que eu falei da raiva, a raiva é uma ação que, no momento, a pessoa só fica para ela. E quando ela fica para ela, quem sofre é ela. Raiva é assim, estou com raiva. Bati o dedão ali e fiquei com raiva. Mas fiquei para mim. Agora, a ira, o que é? É quando eu bato o dedão e passo a mão naquela pedra e jogo longe. Ou alguém falou mal de mim, eu vou lá e discuto com aquela pessoa. Isso é ira. Além de tudo, entra uma raiva e depois entra uma ira, tu vai discutir com aquela pessoa. Isso é ira. Perdeu o controle. Vocês lembram que eu falei isso? Ódio. O que é? Ódio é aquilo que é maquinado, que fica dentro do coração e vai maquinando, e vai maquinando. Ele só está esperando o momento certo para derrubar aquela pessoa. Por quê? Ele guardou dentro do seu coração. E quem guarda ódio, irmão, não perdoa. Você entendeu? Quem guarda ódio não perdoa as pessoas. Porque Deus não pode trabalhar no ódio. A ira está na Escritura, você conhece bem a Escritura, ela está afindada assim: ireis e não pequeis, não deixai o dia passar. Acerte isso. Quem é que fez isso hoje? Quem fez isso uma vez na vida? Antes de terminar o dia, tu vai lá e resolve isso. A palavra é bem clara, ela diz assim: ó, não faz, libere perdão, resolva, libere perdão. Porque quando você libera esse perdão, o que aconteceu?
teu coração ficou descansado. Sabe o que Satanás quer fazer para nossas vidas? Eu vou te explicar para você entender. Satanás quer saber a gente tirar a paz. Você está numa situação, um lugar está tranquilo, está tudo abençoado no seu lar, na sua família. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma situação para apenas tirar a paz. Depois que ele tira a paz, gera todos os outros conflitos dentro do lar. Ele só quer que você... Agora, você sabendo isso, você vai ser o homem da guerra? Não vai ser. Vai ser o homem que gera paz. A paz que eu dou não é igual a do mundo. Ela veio do céu. Tem uma musiquinha aí que canta aí, irmãos. A paz que eu tenho veio lá do céu, por isso eu canto assim. Não é isso? Eu não sou um cantor para isso. Depois ele pode cantar, o cara não pode cantar. Eu me lembro desse hino. Então, porque essa paz que veio do céu é o que o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, quer dar para você. Em todos os momentos pode estar no maior conflito, mas se ela estiver com você, você pode estar no meio de uma batalha, de uma guerra, você tem essa paz. Então lutamos por isso, queremos isso porque raiva é uma coisa, ira é outra coisa, o ódio é outra coisa. Eu quero ler essa escritura só para a gente firmar esse pensamento. Está em Efésios capítulo 4. Você quer acompanhar? Efésios capítulo 4. (26). Olha, vai dizer assim. É bem isso, meu irmão. Vamos ver o que a Escritura diz. Por que lemos a Escritura e falamos para o povo? Para ele confiar na Bíblia. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Quando você bota isso sobre você, você abre uma porta para o diabo entrar. O diabo só precisa virar a parte de você. Todos vão falar. Quando Satanás consegue tirar a paz de você, o que você acontece com a sua mente? Você começa a maquinar um monte de pensamento. Porque ela não gosta de mim, porque ele não gosta de mim, porque ele quer fazer isso mesmo, porque ele quer destruir. Eu só estou dando um exemplo para você entender. Você já pensou isso? Ele só quer acabar com a minha vida, ele só quer fazer isso, por isso que ele não presta. Olha só o que Satanás vai colocando dentro da mente. E você vai dizer assim, é verdade, é verdade. Por que você não repreende esse espírito? Você entendeu o que Satanás coloca dentro do pensamento? Você pensa que é o seu pensamento? Se você é uma árvore boa, por que está entrando esses pensamentos? E por que você está deixando esse pensamento entrar? Você está vendo? Você tem que saber discernir qual é o diabo que está na tua mente. Se você não consegue discernir, você é um filho de Deus, você é uma palavra de Deus, você está na casa de Deus, você vem servir a Deus, você louva a Deus. Por que esse espírito entrou? Não deixa resistir o diabo e ele fugirá de você. Aonde? E ele, olha só, esses dois versículos para você guardar, o 6 e o 26 e 27, é isso. Mas quando você volta ao 24, ele diz assim, olha só o conceito de Paulo. E vós, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Lá no 26 e 27 ele está falando de uma situação, de uma batalha. E agora no 24, quando você, antes de chegar ao 26, ele está dizendo assim, revista ali, o verdadeiro homem, esse novo homem, revista-se. Revista. Porque esse homem, ele vai ter a justiça de Deus e vai ter a santidade de Deus. É isso que Paulo, ele coloca nessa situação. Daí você sabe, quando entra nessa escritura, quando você vai para isso, você vai entrar em Gálatas. Só para a gente correr rapidamente sobre esse assunto. Ele vai dizer assim, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 20, onde a gente quer tirar a ira, mas antes disso, ele vai dizer assim, digo, porém, Paulo falando, digo, porém, andai na carne.
Bem, 5,16. É isso? Digo, porém, andai em carne. É isso? Acho que a minha Bíblia está em espírito. Em espírito. E não cumprieis a concupiscência da carne. É isso aí. Você entendeu isso? Por que a gente fracassa nas batalhas? Porque não andamos em espírito. Andamos no nosso desejo da carne. E quando nós andamos no desejo da carne, cometemos vários erros em nossa vida. Um cristão tem que andar no espírito. Sabe por quê? Ele está andando e está discernindo o espírito. Ele está conversando com a pessoa e está discernindo o espírito. Ele está ali falando com a pessoa, ele está tentando ajudar para receber aquela pessoa o Espírito Santo. Ele anda em espírito, ele fala em espírito, ele se alimenta pelo Espírito Santo da sua vida. Por isso que Jesus é o pão da vida, ele é a água. Por quê? Você se alimenta dele, você está em espírito e em verdade, irmão. Você entendeu isso? Você está dando espírito? Então olha aqui, que Paulo vai dizer. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Vou dar um exemplo para ti. Vai ficar com o nome de hoje, mas vou ter que dar esse exemplo. Olha lá, olha só que interessante. Quem quer emagrecer? Já aconteceu isso, né? Eu também quero emagrecer. Sabe? Eu estou explicando natural para você entender o espiritual. Não, isso é mal, não. Não me leve esse pensamento mal. E, queira ou não queira, está envolvido com a carne. Nós estamos envolvidos com a carne. Daí o que acontece? Muitas vezes a gente diz assim, não, vou pegar uma dieta da banana. Hoje tem a dieta da banana. Cada ano aparece uma dieta. Ou a dieta não sei o quê, a dieta não sei o quê. Você já percebeu? Não tem nada a ver isso. Enquanto não estiver na tua mente e não descer o teu coração, tu nunca vai conseguir. Você entendeu? Tem que ter uma convicção tão grande aqui que vai descer ao teu coração que você não vai fazer. No outro dia você não vai cumprir mais aquilo. Isso é o Espírito. Ele entra aqui, entra numa batalha na sua mente. Você já viu como é que você perde assim? Nós somos mais um pouquinho perdendo a batalha. É só hoje. Mas amanhã eu faço, dou uma caminhada, faço um movimento aí, pronto. Isso você foi enganado, sabe com quem? Com a sua mente. A tua mente boicotou o que tu queria fazer de bom. Você percebeu? É a tua mente que boicotou o que tu queria fazer de bom. É o que Paulo está se referindo, mas aqui na questão espiritual. Pode ver assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Vamos lá no 17 para entender. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Você entendeu? Eu quero fazer aquilo, mas a carne vai contra aquilo. E daí por isso que eu entro numa batalha. E quando a carne está perdendo, ela entra naquela, jogar um pensamento. Não, vou começar segunda-feira. Hoje é final de semana, eu posso aproveitar. Aí deu. E daí o Espírito pensa assim, bom, isso mesmo. E você entra no carro. Você entendeu? Eu estou explicando natural para mostrar o espiritual. Olha aqui, daí vai dizer assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora estamos falando de coisas espirituais. O que ele está dizendo assim, ó? Desejo da carne, cobiça, ira, inimizade, divisão, facção, isso aqui são coisas da carne. Agora, se você não está na carne, então você tem bondade, longanimidade, mansidão, temperança, e isso não está, você não está debaixo da lei. Não é isso que ele está falando? No verso 20, só para gravar aqui, ó, pode ver, ó. Aonde está a ira? A ira é na carne. As pelejas são na carne. A idolatria é na carne. Feitiçaria é na carne. Inimizade é na carne. Porfia, emulação,
Disseção, heresia é na carne. Olha só onde é. Inveja é na carne. Homicídio é na carne. Beberice é na carne. Glutonaria é na carne. Coisa semelhante a essa. Ele fala tantas coisas, depois, coisas semelhantes a esses tipos aí é na carne. Ele vai levar aqui. Acerca das quais vou declarar, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Você entendeu aqui? Agora você começa a entender que depois ele vai dar o refrigério. Paulo vai chegar e dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso está no Espírito. Como estão aí? Estão na carne ou estão no Espírito? Espírito. Então não deixe entrar as coisas da carne. Aonde? No seu Espírito. Na sua mente, para batalhar contra as coisas espirituais. Não deixe fazer isso. Porque ele vai dizer assim no verso 23: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram. O que ele crucificar? A carne, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Você percebeu aqui? Não. Eu sempre falei isso, mas quero reforçar isso para a gente guardar os nossos pensamentos muito claros. Andar no centro é a coisa mais difícil que tem. Andar nas pontas é muito rápido. Então, para tu andar no centro, tu tem que conhecer essa ponta da estrada e a outra ponta da estrada. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele ensina para nós aonde fica a ponta dessa estrada e aonde fica a outra ponta. Para dizer assim: ó, meu filho, ande no centro da estrada. Sabe por que ele fala isso? Porque antigamente as estradas que você vê, até essas aqui, elas são feitas assim, ó. A parte do centro é a parte mais alta da estrada. E a outra, elas vão descendo assim. Quando chove, dá alguma coisa, a sujeira, tudo corre para as pontas. Por isso que existe ralos grandes nas estradas, para quando chover, a sujeira sumir. Você quer andar naquela ponta onde vai entrar sujeira, um monte de coisa? Não. Você anda no centro. Agora eu vou te perceber. Como é que você sabe quando está no centro? Estou falando espiritualmente. Quando um combate de lá e o outro combate de cá. Daí você sabe que está andando no centro, porque há combate. Você vai ser mais cobrado. As pessoas vão. Aí que você deve entender sobre isso. Por que você é mais cobrado? Quero ler também outra coisa que está aqui. Vamos entrar para outra parte, mas só um minutinho. Quero ler aqui. Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Isso aqui é uma coisa boa, porque estamos só relembrando alguns assuntos, né? Filipenses, capítulo 4, verso 8. Paulo está exortando os filipenses, porque ele já exortou lá no capítulo 2, ele já dá uma exortação, né? Ele fala assim, no capítulo 2, no verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, olha aqui de novo, a palavra entrou aí, sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que entrou em Cristo Jesus que Paulo está dizendo? Que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Você já pensou? O sentimento é uma coisa interessante, irmão. Existe o sentimento bom e existe sentimentos maus. Então tu tem que saber como. Se Jesus ele tinha um sentimento que diz, não. Eu tenho todo o material de Deus, sou manifestado, tudo isso aqui, mas não posso usurpar a glória de Deus. É igual você é o filho de Deus, você tem DNA de Deus, você veio da eternidade e vai para a eternidade, mas você não pode usurpar a glória do teu Pai.
A glória do teu Pai pertence a Ele. Nós somos filhos, então temos que saber que Jesus também não usurpou a glória do Pai. Por não usurpar, Ele manifestou em Cristo ser o primeiro daquela espécie, daquele material, daquela convicção, daquela ação. Ele honrou Ele e deu o próprio nome de Deus a Ele. Você, como filho obediente, deve trabalhar nessa linha também. Olha lá o que Paulo está dizendo aos Filipenses, então. Falei no Filipenses 2, né? 5, agora eu vou falar no Filipenses 4, 8. Ele diz assim: quanto ademais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você sabe o que é verdadeiro? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, aí Pablo, você sabe o que é virtude? Você sabe o que é virtude? Virtude é poder, virtude é força. Quando uma pessoa tem virtude, ela tem força, ela tem poder. Sansão tinha virtude, não tinha? Quando não cortou o cabelo, ele não tinha virtude. Ele passava a mão, arrancava os portões e levava as costas. Você pensa que é um homem forte? Era um magrinho, pequenininho. A virtude estava em dele. Deus, não é como espinho aí nas revistas de quadrinhos, Sansão todo musculoso, todo forte, grandão, gigante, que passa a mão assim, não. Era um magricelo. Devia pesar o quê? Nem 55 quilos. Chegou assim no portão e arrancou tudo. Porque ali havia virtude. Agora o que Paulo está falando aqui é uma coisa importante você saber. Ele está dizendo, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, mas tem que ter virtude, irmão. Você entende? O que adianta eu falar uma coisa verdadeira para uma pessoa para acabar com ela? Isso é virtude? Não é? Então você tranca o lado. Porque você não está ajudando, você está destruindo aquela pessoa. Você percebeu? É verdade. Mas você é agente de destruição. Você é agente de virtude e de poder. Então você tem que fazer e orar, interceder pelaquela pessoa. Você não está escondendo a verdade. Você está usando de uma proteção. Muitas pessoas não entendem isso. Na vida cristã que eu já passei, muitos dizendo, eu falo a verdade, meu é verdade, não quero nem saber, pode dar problema. Você está totalmente enganado. De ponta a ponta. De ponta a ponta. A verdade, ela é dita no momento certo e na hora certa que o Espírito Santo entra. Daí aquela pessoa, ela vai abrir o seu coração para aceitar aquilo. Não adianta você ter uma arma específica, como um médico tem ali uma excelente cirurgião que corta um bisturi. Ele passa a mão, corta ali certinho, tira ali as coisas que estão atrapalhando, vai lá e costura tudo certinho. Ele fez ali a virtude. Agora ele pode pegar aquele bisturi e fazer uma destruição. Está vendo mesmo? Então, só porque você está com a verdade, você tem que celebrar. Opa! Vai dar virtude para aquela pessoa? Vai ajudar aquela pessoa? Daí você toma aquilo para ser bênção. E Paulo fala assim, ó. Se há alguma virtude e se há algum louvor. Porque quando você usa a verdade no lugar certo, na hora, o que vai acontecer? Vai gerar virtude para aquela pessoa e aquela pessoa vai abrir louvor para quem? Para Deus. Daí, quando a gente é novinho na palavra, tem que levar dura mesmo. Tem que levar dura. Eu estou certo aqui, a palavra diz que é verdade, é coisa honesta, eu sou justo. Ah, é justo, é? Daí aonde entra o caminho do justo. O justo é aquele que gera virtude. Não é um justo só porque diz que ele está todo certinho. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher todo certinho. Porque se eu avistar alguém aí todo certinho, eu vou fazer uma pergunta para você. Onde você está? Quem não subiu ainda? Aonde você está?
e você ainda não subiu. Porque Enoque foi assim, ele andou com Deus, de repente, nós somos pecadores. Por isso que Deus está preparando uma noiva para colocar numa posição, num tempo determinado, para depois você estar ali naquele corpo místico do Senhor, que é a noiva de Cristo, para um momento certo que Deus determinar, nós irmos embora. Amém. Olha, irmão, isso como dizer, mel na rocha. Daí ele fala, nessa questão da virtude e do louvor, isso, nisso pensar. Muitas vezes você lê as escrituras e só. Quer ver o que acontece, irmão? Eu posso dizer isso porque eu passei por essa experiência, eu gosto dessa experiência para muitas pessoas entenderem. De repente, tu está estudando um assunto, mas a tua mente está definida só para aquela ideia. Tu lê aquele assunto, está vendo aqui, ó, é bem isso, mas é porque você definiu um pensamento antes. E daí, tudo que você lê, parece que tudo é aquilo é assim. Mas se você não fizer isso, não estribar no seu entendimento, liberar a tua mente, e você ler a Bíblia como é, a mensagem como é, ela vai fazer uma explosão, que você vai ver vários sentidos formando ali, e aí Deus vai dar a liberação do Espírito Santo para você compreender a Escritura. É diferente disso, Deus firmar um pensamento, só tem esse jeito de sair por essa porta. Olha só o que eu estou falando para você, só tem esse jeito, então vou sair. É essa porta que eu quero sair. Só estou vendo aqui. Libere. Eu começo a abrir. Eu sei que tem essa saída. Eu tenho que ter aquela saída. Já abri mais duas. Você viu? Por quê? Eu de libertar pelo Espírito Santo. Muitas pessoas, quando passam no começo vai indo na fé, você se tranca em pensamento. Mas eu só quero saber se eu faço daí. Você se tranca naquilo e começa a estudar aquilo. Parece que tudo é. Mas quando você abre o seu pensamento, muda tudo. Muda muita coisa para a gente entender. Ok? Vamos passar para outra parte. Antes de a gente fazer o batismo, eu queria conectar isso para a igreja entender. Você sabe que Atos 2,38 é o doutor Pedro ensinando como deve fazer isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é isso? Essa é a convicção que nós temos em relação ao batismo. Mas só quero dar uma referência. O batismo não é uma obra humana. É um processo que já vem lá de Deus. Olha o que eu vou dizer para você. Que diz a você que o Espírito Santo está trabalhando em teu coração e você quer mostrar isso à igreja visível. Que o Espírito Santo tocou em seu coração. É um pecador? É um pecador. Vai levar um tempo para fazer essa transformação? Vai, porque a partir da justificação, ele vai para a transição da santificação. E em santificação é aprender a se libertar das coisas. Por isso que eu não forço o batismo. Antigamente, não. Alguém ameaçava que disse assim, não, tem que batizar, vamos lá batizar. Não tem problema, vai assim mesmo. Não sabe o que é batismo, não sabe, não, já lá, batismo tá bom. Não é isso. Você tem que sentir que o Espírito Santo tocou em você. Amém. Por isso que um pai não pode forçar o filho. Por isso que o irmão Brando, a mensagem diz assim, ó, José, quando for grande, se ele quiser tomar posição, ele toma essa posição. Ele nunca batizou José com intensidade não. Ele deixou José. Você entende por quê? Porque eu vou dizer para ti, o batismo é a maior decisão que um filho e filho de Deus faz. É a maior, porque, irmão, não é o batismo do Espírito Santo? Não, porque essa decisão, fazendo correta, você vai para o batismo
batismo do Espírito Santo. Amém. Se você não fizer correta, você nunca chegará lá. Você entende por quê? É a decisão correta. Você decidiu por Deus. Amém. E Deus agora vai decidir por você. Você entende? É uma coisa muito diferente. Você decide por Deus porque Deus te influenciou. E agora você tomou essa posição para mostrar à igreja que Deus está trabalhando no seu coração. E agora você tomou essa decisão. Agora Deus vai decidir por você. Amém. Ele vai estar contigo. Ele vai te aperfeiçoar. Não é o pastor que vai te aperfeiçoar. É Ele que vai te aperfeiçoar. E Deus vai mudar toda a maneira e a forma de você reconhecer o Espírito Santo. Então, vamos fazer essa parte. Deus vai nos ajudar em relação a isso. E vamos amadurecer esse entendimento. Como eu falei para você, o batismo não é uma coisa que a igreja força as pessoas a fazerem. Isso é a pior coisa que tem, é forçar alguém a batizar e não saber o que é o batismo. A igreja, ela foi feita para mostrar o Espírito Santo e essa pessoa identificar que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Daí ele toma a decisão do batismo. Você entendeu? Porque, para afirmar esse pensamento muito claro, não é você que se justifica com Deus, é Deus que te justifica. Muitas igrejas lá fora dizem assim: é eu que vou me justificar com Deus? Como é que um pecador cheio de pecado vai se justificar com Deus? Teria que ser um justo para se justificar com Deus, mas não existe justo nenhum. Daí morreu um cordeiro chamado Jesus Cristo para morrer por você. Agora você reconhece o sacrifício que ele morreu por você, e agora Deus vai dizer assim: eu te aceito e te justifico. Sabe por que a palavra justifico? Ela é poderosa. Não é uma palavra só de perdão, é uma palavra de poder. Ela te dá liberdade, te perdoa dos seus pecados, transforma a tua vida e muda outra coisa. Deus, através de Cristo, dá um cheque para você saber usar nas horas que você precisa. Já pensou isso? Você ter um bloco de cheque na hora que você precisa, você poder usar. Estou criando uma analogia, né? Estou criando uma ideia para você entender. Você precisa de saúde? Use o cheque, porque já foi pago. Você precisa de libertação? Use o cheque, porque já foi pago. A cura já foi feita. Você só toma ela. As pessoas pensavam: você vai ser curado. Não! Deus já curou. Foi no passado. Isaías fala: pelas suas pisaduras você foi curado. Então está no passado. A única coisa que você pega é pela fé isso e toma. Isso mostra muitas coisas diferentes na palavra de Deus. Então, hoje é o dia de nosso jovem Cauã tomar a sua decisão do batismo, né? E essa é uma felicidade do pastor e com certeza da igreja. Muitas vezes, quando eu ia em um local do batismo, dava vontade de batizar novamente, dava vontade de se jogar na água novamente, né? Mas isso é um ato. É tão simples que esse ato é como uma mãe quando vai nascer o bebê, né? Aquele é o único ato. Nasceu, saiu e veio. Não pode voltar o bebê novamente e a gente fazer isso. Depois desse ato, só tem outro processo importante que Cauã deve saber. É a santificação. A santificação não pertence aos homens, pertence a Deus. Quem te santifica é Deus. Não adianta você querer criar um jeitinho para ser santo e dizer que é santo. Não. Deus fala assim: eu santifico ele. Então você está revestido do sangue de Jesus Cristo. E Deus diz assim: esse pecador agora está santificado, porque o sangue de Cristo banhou sobre ele. E aí mudou outra coisa. Muita gente pensa que santificação é aquele certinho, estou bonitinho, estou indo à igreja, estou dando dízimo, estou fazendo isso. Se fosse isso, você sabe o que tem que fazer na sua vida? Uma coisa que você estaria fazendo na sua vida: tirando o efeito da palavra de Deus, dizendo que Deus é mentiroso, que não pode santificar aquela pessoa. Você entendeu?
Vamos fazer essa parte? Eu vou